Livro de João, capítulo de número 19, versículo 16 até o 18 desta feita, Natan. Em nome do Senhor Jesus Cristo, diz assim a palavra do Senhor. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário. Pode repetir comigo depois do 3? 1, 2, 3. O lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Senhor, ministre tua palavra sobre nossas vidas, que a tua palavra nos pegue, nos acerte, e que nesta data, Pai, tão especial para o cristianismo, mas tão danificada pelo paganismo, nós possamos entender o real significado da Páscoa, que é Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Fale conosco, que a tua palavra nos pegue e nos acerte em todos os sentidos, que a tua palavra vá ao mais profundo do nosso ser, lá conforme ela diz em Hebreus 4:12, na divisão da alma e do espírito, no recôndito do escondido, do mais profundo do ser, e tire de nós tudo que não é de ti, e acrescente em nós tudo que é do Senhor. É o que nós te pedimos, que a tua palavra vá e faça aquilo que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pela qual ela foi designada. Repreenda todo o espírito contrário à tua palavra. O teu Espírito Santo nos leve a ministrá-la, nos inspire, nos unja, nos use a pregar tão somente a tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode tomar seu assento, por gentileza? Bom, a gente prega essa mensagem uma vez por ano, né? Praticamente todo domingo de Páscoa, portanto, praticamente todo ano, a gente prega o lugar chamado Calvário. E hoje, esse final de semana, se comemora sexta-feira a crucificação de Jesus, e hoje, o domingo da ressurreição. Mas assim como nas datas, vamos dizer, ditas cristãs, o mundanismo com seu paganismo, como muito bem falou aqui na sua palavra de saudação, o diácono Carlos Eduardo, tenta inverter para esconder Jesus. E assim colocam no Natal a figura do Papai Noel, para esconder e abafar o Cristo do céu. Assim como na Páscoa coloca o Cordeiro para esconder, ou melhor, coloca o coelho para esconder o Cordeiro de Deus. Aliás, João 1:29, João Batista JB, o pregador do deserto, quando vê seu primo vir para ser batizado, JC, o JB diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Natan, se não me falha a memória, 1 Coríntios 5:7, esse texto me veio aqui agora, vamos ver se é isso. É ele mesmo: lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Agora, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim a palavra do Senhor: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que dos vossos pais herdaram,
mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Jesus é o nosso cordeiro pascal, como lemos aqui em 1 Coríntios 5,7. Ele é o verdadeiro sentido da nossa Páscoa. Ele morreu por nós e ressuscitou para nos dar uma novidade de vida. O lugar chamado Calvário, em primeiro lugar, era um lugar de crucificação. O Monte Caveira, ou Gólgota em hebraico, tinha também esse nome porque a topografia dele ou a geografia dele parecia mesmo uma caveira. Quem já viu foto sabe. E porque ali no topo eram crucificados os criminosos, os traidores de Roma, os rebeldes. E a crucificação era uma pena de morte do Império Romano, mas nenhum romano poderia morrer na cruz. Tanto que Pedro morre crucificado. Paulo tinha cidadania romana, não pôde morrer crucificado e morreu decapitado. E Roma fazia isso em Jerusalém, em Israel, nesse monte no topo bem alto, para que muitos pudessem ver e dar exemplo para os demais, se não fazerem a mesma coisa. A maior injustiça do mundo de todos os tempos foi o julgamento e a condenação e, consequentemente, a crucificação de Jesus Cristo. Mas o lugar chamado Calvário, em primeiro lugar, era um lugar de crucificação, onde Jesus Cristo foi crucificado por nós. Eita, ele é a nossa Páscoa, não é o coelhinho. Coelhinho da Páscoa que trazes para mim, um prego, 2 pregos, 3 pregos assim. Eu tenho uma outra mensagem que fala sobre os 3 pregos da cruz e o que eles simbolizam. O que eles simbolizam. Jesus Cristo foi pregado por nós. Eu botei essa semana no grupo uma leitura de um pastor narrando o texto de um médico falando sobre a morte de cruz e em específico a morte de Jesus. No livro A Vida de Cristo, de Severino Pedro da Silva, da CPAD, há um capítulo, se não me falha a memória, o capítulo 7, que fala sobre a morte de Jesus. Jesus recebesse um atestado de óbito, o seu atestado atestaria que a sua morte foi por um colapso cardíaco. Jesus morreu, eu estou correndo, tá, amados? Literalmente falando, com o coração partido. Por isso, quando o soldado o fere, o penetra com uma lança para confirmar que ele estava morto, sai do seu lado água e sangue, que nada mais é do que um soro aquoso que tem na membrana que envolve o coração. O coração de Jesus partiu e dali sai, como escrito está, água e sangue. Jesus morre na cruz com o coração literalmente partido por cada um de nós. Dizem que é uma das mortes mais cruéis, mais dolorosas. É a morte de cruz. E Jesus sofre toda essa morte por cada um de nós. Agora, mesmo na cruz, ele nos ensina, e eu queria trazer algo aqui. Na cruz, Jesus olha para um lado, Jesus olha para o outro. Aliás, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre outras características do lugar chamado Calvário. E vocês vão ver que ele olha para um lado, ele olha para o outro.
Jesus Cristo, ele olha para cima quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Na mensagem que também prego as 7 palavras da cruz, ele olha para baixo, para dizer para João: eis aí a tua mãe, acerca da sua mãe Maria. Mas tem um lugar que Jesus não olha. Vocês pegaram? Jesus olha para um lado, Jesus olha para o outro, Jesus olha para baixo, Jesus olha para cima, mas Jesus não olha para trás. Eu aprendo com o meu Senhor, deixando as coisas que para trás ficam. Eita! Filipenses 3, Natan, 13. Avanço para as que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Eu vou abrir um parênteses aqui dentro dessa mensagem. Olha, para de olhar para trás. Quanto mais você olha para trás, menos você anda para frente. Quanto mais você olha para trás, menos você progride. Quanto mais você olha para trás, mais você regride. Não olhes para trás. Natan, livro de Gênesis, capítulo de número 19, versículo 17. E havendo-os levado para fora, disse um deles, um dos anjos: levanta-te, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, mas siga para o monte, mas suba para o monte, a fim de que não pereças. Olhe para quem está do seu lado. Olhe para quem está na sua retaguarda, na sua dianteira. Para quem está te ladeando, fala assim com todo amor e carinho: pare de olhar para trás. Olhar para trás é sinônimo de remoer o passado. Olhe para frente. Olhe para frente. O lugar chamado Calvário era um lugar de crucificação, onde ele morreu para nos dar vida, onde ele foi crucificado por nós. O Deus único e verdadeiro, o Deus vivo, o Deus que não é carregado por nós em um crucifixo, numa cruz, não, é o Deus que nos carrega. Salmo 115 diz que os deuses dos homens, eles têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm boca e não falam, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não ouvem, e têm pés e não andam. O nosso Deus não. O nosso Deus tem olhos e vê o nosso sofrimento. O nosso Deus tem ouvidos e escuta a nossa oração. O nosso Deus tem boca e fala o nosso coração. O nosso Deus tem narizes e cheira e inspira a oração dos santos como incenso suave e agradável às suas narinas. O nosso Deus tem mãos e opera milagres. O nosso Deus tem pés e passeia pelo meio da igreja e caminha no meio do seu povo e nos carrega no colo. Lugar chamado Calvário é um lugar de crucificação. Mas, em segundo lugar, o lugar chamado Calvário também era um lugar de salvação, onde ele olha para o lado, eu creio que para o lado direito, porque ele não é de esquerda. Ele diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O lugar chamado Calvário é um lugar de salvação, onde Jesus morreu para oficializar a nossa salvação. Ele oficializa com a penúltima palavra da cruz, quando ele diz: está consumado. Ele está dizendo: a tua salvação está consumada. Soterologia, a doutrina da sua salvação, com mais de 20 subdoutrinas ou subtemas,
que pertence ao pacote completo da salvação. Eita! Porque a salvação, ela inclui a libertação, porque a salvação, ela inclui a justificação, porque a salvação, ela inclui a santificação, porque a salvação, ela inclui a vivificação, porque a salvação, ela inclui a redenção, porque a salvação, ela inclui a regeneração, porque a salvação, ela inclui, eita! É um pacote completo que o Senhor nos dá a nos salvar. Agora eu quero fazer uma pergunta esta noite. Eu quero te fazer uma pergunta. Para mim, a pergunta mais importante de todas as perguntas mais feitas de todas as perguntas, de todos os tempos, são: da onde vim, para que estou aqui e para onde vou? Essas são as 3 perguntas mais feitas pela humanidade. Mas a mais importante para mim não é essa. A pergunta mais importante para mim, eu vou te fazer agora. Eu não vou te perguntar se você é da Assembleia de Deus, se você é da Batista, se você é da Presbiteriana, se você é da Universal, se você é da Congregacional, se você é da Metodista, se você é da Cristo Vivo, se você é da Vida Nova, se você é da Maranata, se você é da Igreja Internacional da Graça de Deus, se você é da Primitiva Pentecostal, se você é da Deus é Amor, se você é da Brasil para Cristo, se você é da Monte Sinai, se você é da Filadélfia, se você é da Batista Renovada, Batista Betel, Batista Peniel, Batista Nova Jerusalém, Assembleia de Cristo, Assembleia de Deus Central. Eu não vou te perguntar se você é crente. Eu quero te perguntar: você é salvo? Você é salvo? Eu não estou te perguntando se você tem um nome escrito no hall de membros de uma igreja. Você tem um nome escrito no livro da vida. Eita! Eu não perguntei se você é crente, se você é membro, se você é obreiro, se você é auxiliar de trabalho, se você é diácono, se você é presbítero, se você é evangelista, se você é pastor, se você é bispo, se você é padre, se você é apóstolo, se você é semideus, se você é da 4ª pessoa da Santíssima Trindade. Eu estou te perguntando: você é salvo? Você tem certeza da tua salvação? Se teu coração parar agora, se tua mente paralisar, você está salvo. O lugar chamado Calvário era um lugar de salvação, onde Jesus Cristo morreu para nos salvar. Para nos salvar. Mas terceiro lugar, o lugar chamado Calvário também é um lugar de perdão, onde Jesus Cristo, na cruz, é lógico, eu estou dentro do texto, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O lugar chamado Calvário é um lugar de perdão. Foi onde, com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, Jesus Cristo oficializou o nosso perdão. Agora eu estou perdoado de pecados que me envergonhavam, que manchavam a minha alma. Ele me perdoou. Eu congreguei, aliás, casei, eu tenho há 37 anos atrás, na AD de Niterói. E lá tinha um cristão, ex-homossexual. A gente tinha um trabalho bonito, a gente evangelizava de 10 da noite até meia-noite, em Niterói. Fazia todas aquelas ruas, São Pedro, Rua São João, Rua da Conceição, a principal Amaral Peixoto, pontos de prostituição, pontos de drogas que muitos nem sabiam, e até hoje muitos nem sabem. Trabalho chamado Arrastão do Senhor, era um arrastão santo. Mendigos se converteram,
homossexuais, travestis. E lá tinha um jovem, um cristão, fruto desse trabalho, ele fez um hino, que era mais ou menos assim. A Tânia está fazendo com a irmã Maria lá o cachorro crente, né? Para a nossa cantina. Mas era assim: era como um poço de água suja, e ele me limpou. Era como um trapo de imundícia, mas ele me lavou. Era prisioneiro enjaulado, mas ele me libertou. Era um perdido condenado, mas ele me salvou. Era pecador imperdoável, mas ele me perdoou. Aleluia! Glória a Deus! Porque o lugar chamado Calvário é um lugar de perdão. E ai de nós, se não fosse o perdão de Deus. Jeremias vai dizer em Lamentações que as misericórdias do Senhor, acho que é 3:22 por aí, né? São as causas de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Aleluia! Deus vivo! Elas não têm fim. Ele derramou o seu sangue para nos perdoar e nos purificar. Diz 1 de João 1:7, 1:9, de todo o pecado. A palavra diz: de todo o pecado. De todo o pecado. Ele nos perdoou. Ele nos perdoou. O Pai nos perdoou. Lembrei de uma história agora. Um filho rebelde pegou um dinheiro guardado do pai e saiu de casa. E disse: não quero mais morar aqui, debaixo desse teto com vocês. Vou sair. Fiz 18 anos, sou maior de idade, dono do meu nariz, da minha vida. Você vai para onde, meu filho? Eu vou para o mundo, vou ganhar a vida. Depois o pai, depois que ele saiu, fugiu de casa, o pai deu falta do dinheiro que ele guardava para a própria família. E o filho foi. Alguém vai me dizer assim: parece a história do filho pródigo? Parece mesmo, parece a história de muitos de nós. Parece com a minha história, quem sabe de muitos que aqui estão, quem sabe com a sua. Ele ficou sem dinheiro, depois de alugar uma suítezinha, depois de gastar com bebida, com cigarro, com drogas, com mulheres. E naquela época das cartas, você lembra? Quem aqui dos mais antigos já mandou cartinha de amor à sua esposa? Hoje era carta. E ele escreveu uma carta depois de algum tempo, sem um níquel, sem um centavo no bolso. Aí sim, no mundo já, na rua, pedindo para comer, ele jogou uma carta no porta-correio da casa em que ele abandonou.
dizendo: Pai, estou extremamente arrependido. E no dia 7 deste mês, eu pretendo passar aí em frente. E se o Senhor deixar um lenço branco no portão da casa, eu vou entender que o Senhor me perdoou, até pelo dinheiro que eu tinha e roubei. E eu gastei tudo, e eu não tenho mais nada. Mas se eu passar, Pai, por aí, ele poderia passar de ônibus, ele poderia passar a pé, a uma meia distância, correndo. E se eu passar aí, Pai, e não ver um lenço branco no portão, eu vou entender que o Senhor não me quer de volta. O Senhor tem todo o direito, porque eu fui rebelde, porque eu fui ladrão, porque eu fui ingrato com o Senhor. E dia 7 pela manhã, cedo, eu passo aí. Do dia 6 para o dia 7, o pai e a mãe, o que vamos fazer? O que vamos fazer, mulher? Marido, vamos perdoá-lo? O que você quer fazer, meu marido? O nosso filho. No dia 7 de manhã, quando ele passa em frente à casa do pai, ele não vê. Aleluia. Aleluia. Ele não vê um lenço branco pendurado no portão, tão somente um lenço branco, mas vários lençóis brancos, várias toalhas brancas pelo muro afora, de um lado e de outro do portão, colchas brancas no portão da garagem, no portão de pedestre, vários panos brancos. O pai lhe dizendo: filho, eu te perdoo totalmente. Aleluia, eu te perdoo totalmente. O filho desce de um ônibus correndo, uma carona que ele havia pedido. Quando chega perto do portão, para bater o portão, para tocar a campainha, para chamar, o pai e a mãe abrem e lhe abraça cada um de um lado e lhe diz: você está perdoado, meu filho. Deixa eu dizer para você nesta noite, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Deus te diz nesta hora: você está perdoado, minha filha. Você está perdoado, meu filho, porque o lugar chamado Calvário era um lugar de perdão, onde Jesus oficializou com o seu próprio sangue o nosso tão grande e eterno perdão. 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 Mas o lugar chamado Calvário também é um lugar de comunhão. Jesus Cristo, ele diz assim, lá na cruz do Calvário: estarás comigo. Estarás comigo. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus e uns com os outros. Eu contei 21 vezes a frase uns aos outros. Já dei esse estudo aqui. Uns aos outros. Na época que não tinha internet, era papel e caneta. Orai uns pelos outros. Perdoai uns aos outros. Suportai uns aos outros. Talvez o mais importante é: amastai-vos uns aos outros. É isso que está escrito? Não. Armai-vos uns
contra os outros. É isso que está escrito? Também não. Mas é o que muitos têm feito dentro do seio da igreja. Parece que está escrito: amassai-vos uns aos outros. Porque o que tem de crente se amassando uns aos outros. Parece que está escrito: armai-vos uns contra os outros. Porque o que tem de crentalhada se armando. Você vai conversar com alguns crentes, eles já estão armados. Já percebeu isso? Mas a palavra de Deus diz algumas vezes: amai-vos uns aos outros. Se andarmos na luz como Ele também está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Que a sua luta seja a minha luta, e que a sua vitória também seja a minha vitória. Eu vou repetir: que a sua luta seja a minha luta, mas que a sua vitória também seja a minha vitória. Capítulo 12 de Romanos, Natan, lá pelo versículo, você sabe, está entre o 9 e o 21, diz: chorai com os que choram, e alegrai-vos com os que se alegram. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Eu vi um comentarista, um teólogo, que ele disse assim: sabe por que está escrito alegrai uns com os que se alegram e chorai com os que choram? Porque tem gente que até gosta de chorar com os que estão chorando, mas não querem se alegrar na alegria dos outros. Que a alegria dos outros seja sua, que a alegria do seu irmão seja a tua alegria, que a vitória da sua irmã seja a tua vitória, irmã, em nome de Jesus. Comunhão uns com os outros. O lugar chamado Calvário também era um lugar de comunhão. Ah, pastor, tem algumas diferenças. Eu também tenho. Eu sou flamenguista, o Diácono Romulo é vascaíno. Estou feliz que ontem o Vasco perdeu de virada e hoje o Flamengo ganhou de virada. Mas as coisas que nos separam são incomparavelmente menores, nem se compara com as coisas que nos unem. E o que mais nos une é o sangue de Jesus Cristo, que nos comprou e nos redimiu e nos fez irmão. Eu posso até discordar de você, meu irmão, mas o mais importante é o que eu concordo, Diácono Carlos, com você, meu irmão. Eu posso até discordar em algumas coisas de você, minha irmã, mas o mais importante é que eu concordo que você é minha irmã. Aleluia! O lugar chamado Calvário é um lugar de comunhão. E deixa eu fechar essa parte. A minha comunhão com Deus, eu vou falar uma frase forte aqui. Eu ia falar sinalizada está muito fraca. A minha comunhão com Deus, ela é mostrada melhorou, demonstrada também, legal, mas eu vou mais além. A minha comunhão com Deus é provada na minha comunhão com os irmãos. Eita glória! A minha comunhão, porque João fala assim: como podes tu dizer que ama a Deus a quem não vê? Não ama o seu irmão a quem vê. Deu para pegar? Lugar chamado Calvário também é. Eu estou onde? Crucificação, salvação, perdão, comunhão. Portanto, em quinto lugar, o lugar chamado Calvário também é um lugar de separação. Ué, pastor, não entendi. É um paradoxo, sim. Você vai entender agora. O lugar de separação é aonde Jesus, no meio,
separa o bom do mal, o certo do errado, o justo do injusto, o liberto do viciado, a luz das trevas, e por aí vai. O lugar chamado Calvário era também um lugar de separação, aonde o que nós chamamos o bom ladrão é separado pela cruz de Cristo no meio do mau ladrão. Aliás, eu tenho uma outra mensagem desse texto, chamada As Três Cruzes e Suas Mensagens. A cruz de um lado, a gente diz lado esquerdo, né? É a cruz da impertinência, é a cruz da perdição, é a cruz da injustiça, da incredulidade. Essa cruz, ela prega a incredulidade. Agora, a cruz do que nós chamamos do bom ladrão, ou ladrão que se converteu, prega a mensagem do arrependimento. É a mensagem de que um homem pode se arrepender e mudar de curso, e mudar de vida, e ter a vida transformada pelo Senhor, porque a cruz do meio, a cruz de Jesus, prega a mensagem da salvação. É a cruz do Salvador. Portanto, um lugar chamado Calvário também é um lugar de separação. E sem ser separatistas, sem ser fariseus, monges, eremitas, a gente sabe que tem pessoas e coisas que a gente precisa se separar. É verdade ou mentira? A gente sabe. Eu vou repetir de novo a palavra do diácono, segunda pregação que eu falo, diácono Rômulo. Se você andar, se você conviver, se você viver para cima e para baixo, para perto e para longe, com 5 maconheiros, você vai ser qual? O sexto. Se você andar, irmão, com 6 prostitutas, você vai ser qual? Vai ser o quê? A 7ª. Me indica com quem tu andas, que eu te direi quem és. Você é resultado dos seus relacionamentos. Ano passado estava surgindo uma amizade. Eu falei, opa, legal. Eu sou de investir, tá? Eu sou de apostar. Quem me conhece sabe. Aí 1 ano, eu de um lado, Natan acompanhando e tal, os mais próximos. Aí eu fiz aquela análise, os prós e contras. Fiz uma alta análise, aí o meu balanço, uma retrospectiva, um autoexame e tal. Aí vi que a pessoa não era para entrar no meu hall de amizades. Aí eu falo assim, olha, vamos fazer o seguinte, você não me liga, nem eu te telefono mais. Amém? Vai com Deus. Vai, diabo. Cuidado. Você é resultado dos seus relacionamentos. Eu vou repetir. Você é resultado dos seus relacionamentos. Ouvi 2 vezes dessa pessoa, a segunda foi a última. Até bota aí, é Tito 3,10, se não me falha a memória. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo 1ª e 2ª vez. Ouvi a 2ª vez dele, assim, rapaz, para que gritar? Conversando com você pacificamente, conversando com você educadamente, civilizadamente. Ah não, nasci assim, eu vou morrer assim. É a síndrome de quem? Eu nasci assim. Síndrome de quem?
Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Então, Gabriela, vá longe de mim, porque o Senhor já me libertou e me curou da síndrome da Gabriela. Amém? É desse jeito. Eu, em 1900, antigamente, naquela igreja, há 31 anos atrás, lá no Japão, que eu pastorei, vocês lembram? Né? Uma pessoa na escola dominical, gritando com outro, na escola dominical, não sei o quê, um debate bíblico. A pergunta. Aí eu, irmão, para que isso? Não, eu sou assim, eu puxei meu pai. Meu pai também é temperamental, eu sou. Eu falei assim, qual pai? O Pai Celestial? Depois de Cristo a gente puxa o Pai Celestial. Ele é temperamental? Amém, amados? É desse jeito. O lugar chamado Calvário também é um lugar de separação. Mas entre nós, eu poderia falar outros textos, além desse, mas a primeira de Tessalonicenses 3:6. Deixa eu ver 6. Se não for 1 Tessalonicenses 3:6, é 2 de Tessalonicenses, então, Natan, por gentileza. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis. Olha, aqui a gente fala e mostra, tá, irmão? Né, pastor Marinho? Te dá um endereço. Vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de vós recebeste. Coríntios tem em 1 de Coríntios, Natan, que diz assim: com esses tais, nem comais. Esse aqui me fugiu da memória agora, mas eu vou achar aqui. Se eu não me engano, é 1 de Coríntios 5. 1 de Coríntios 5. Bem, Natan, versículo 11. É isso aí. Só mais esse. Mas agora vos escrevo que não vos associeis. Não vos associeis, vos aparteis, evite. Não vos associeis com alguém que, se dizendo irmão, for impuro, avarento, idólatra, fofoqueiro, ao primeiro X. Que a fofoca acaba em você, sabe como? Porque existe o fofoqueiro ativo e o passivo. Existe o bocão e existe o orelhão. Aquele fofoqueiro passivo que fala assim: fala, meu irmão, fala, minha irmã, que o teu servo te ouve, eu sou todo ouvido. Fofoqueiro passivo. A fofoca tem que terminar em você. Mas não quero saber. Se for fofoca, nem me fale. Se for para denegrir a imagem do irmão, da irmã, se for para diminuí-lo, nem me fale, eu não quero saber. Acabou. Não vos associeis com aquele que, se dizendo irmão, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com esse tal, nem ainda, não falei? Nem ainda comais. Nem ainda comais. Não tem associação. Porque o lugar chamado Calvário, quinto lugar que nós estamos, né? Também é um lugar de separação. Ali Cristo me pegou para me separar de tudo que não é dele. Estou falando, não é separatismo. Até porque para evangelizar tem que ir aonde? Lá onde eles estão. Eu estou falando de convívio. E você está me entendendo muito bem, porque você é tão inteligente que você me escolheu para ser seu pastor. Amém? O lugar chamado Calvário. Vamos lá. Sexto lugar. Também é um lugar de exaltação. É um lugar de exaltação. Porque mesmo na cruz, mesmo na morte, Jesus Cristo ficou no lugar central. Ele recebeu o lugar central.
no topo da cruz, no topo do monte, no meio, onde o crucificaram um de cada lado, Jesus aonde? No meio. Jesus tem que estar no meio. Jesus tem que estar no meio da sua casa. Jesus tem que estar no meio dos seus negócios. Jesus tem que estar no meio do seu trabalho. Jesus tem que estar no meio das suas finanças. Jesus tem que estar no meio da sua família. Jesus tem que estar no meio do seu ministério. Jesus tem que estar no meio. Jesus tem que estar no meio. Jesus não pode estar de canto. Jesus não pode estar de margem. Jesus não pode estar na ponta. Ele tem que estar no meio. A Bíblia tem 31.173 versículos. Nos seus 1.189 capítulos, nos seus 66 livros. Qual é o livro central da Escritura? Qual é o livro central? Todo mundo sabe, né? É o livro de Salmos. Sabe qual é o capítulo central? É o capítulo 118, é lógico, do livro de Salmos. E sabe qual é o versículo central, a palavra central? Está nesse verso, do versículo 8, que é o Senhor. Melhor é buscar refúgio no, letras garrafais, maiúsculas, todas elas. A palavra Senhor é o centro da Bíblia. E ele é o centro da Bíblia, que ele seja o centro da sua vida. Vamos lá comigo rapidinho? Não está quase acabando. De Gênesis a Apocalipse, ele é um mega tema. Os outros temas são subtemas. Em Gênesis ele é o descendente da mulher. Em Êxodo ele é o cordeiro pascual. Em Levítico ele é o sacrifício expiatório. Em Número ele é a pedra ferida. Em Deuteronômio ele é o profeta. Em Josué ele é o comandante da nossa salvação. Em Juízes ele é o libertador. Em Ruth o parente remidor. Primeiro e segundo de Samuel, ele é o rei esperado. Primeiro e segundo de Reis, ele é o rei prometido. Primeiro e segundo de Crônicas, ele é o descendente de Davi. Em Esdras ele é o ensinador. Em Neemias ele é o edificador. Dos muros caídos, ele é o edificador. Em Esther ele é a providência de Deus. Em Jó, ele é o redentor que vive. Jó 19, 25. Em Salmo ele é o socorro e alegria. Em Provérbios ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes ele é o pregador perfeito. Em Cantares ele é o nosso amado. Em Isaías ele é o servo do Senhor. Em Jeremias ele é o Senhor dos exércitos. Em Ezequiel é o Senhor que reinará. Em Daniel ele é o quarto homem na fornalha de fogo. Também poderia ser aquele que está com Daniel na cova dos leões. Nos profetas menores, para resumir, José de Malaquias, ele é o Messias prometido de Israel. Novo Testamento? Em Mateus ele é o rei, em Marcos ele é o servo, Lucas é o filho do homem, João é o filho de Deus. Em Atos ele é o Cristo ressurreto, em Romanos ele é a justiça de Deus. 1 e 2 de Coríntios ele é a imagem de Deus. Gálatas ele é o Cristo que liberta do legalismo da igreja. Efésios ele é o cabeça da igreja. Colossenses ele é o viver. Filipenses ele é o homem perfeito. 1 e 2 de Tessalonicenses ele é o Senhor que voltará, eita, e nos arrebatará. 1 e 2 de Timóteo ele é o que guarda o nosso depósito até aquele fim. Eita! Em Tito, ele é a graça salvadora. Tito 2,11. Em Filemão, ele é um doador de bens. Em Hebreus, ele é o sumo sacerdote eterno. Aliás, também poderia ser o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 2. Em Tiago, ele é o legislador, tá? Não confunda com juízes, que ele é o libertador. 1 de Pedro ele é o Senhor, 2 de Pedro ele é o majestoso. 1 João ele é o Cristo, 2 João ele é o filho do Pai, 3 João ele é a verdade. Judas, ele é o único dominador. E Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e o que há de vir. Jesus Cristo, até na cruz, ele recebe o lugar de exaltação, o lugar central. E a homilética me dá esse privilégio de fazer o 7º tópico, a nossa conclusão. Último lugar, o lugar chamado Calvário. É um lugar de decisão. Não tem como passar por ele sem se decidir. Pastor Marinho, eu pedi ao senhor para ministrar ceia daqui a pouco. O lugar chamado Calvário é um lugar de decisão, onde um decidiu-se por Jesus e o outro não. Pastor, todos que estamos aqui na igreja já decidimos por Jesus. Você decide por Jesus em cada atitude da sua vida? Você decide por Jesus em cada dilema que você enfrenta no dia a dia? Você decide de fato por Jesus?
em cada atitude, em cada resposta sua às perguntas da vida. Você decide por Jesus em cada tentação que você enfrenta, o pecado que tenazmente nos assedia. Segundo e último X. Eu me decidi por Jesus no dia 11 de novembro de 84. Mas eu me decido por Ele todos os dias da minha vida. Todos os momentos. Em todas as situações. Em todos os dilemas. Em todas as decisões. O lugar chamado Calvário. É um lugar de decisão. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite com essa palavra. O lugar chamado Calvário. Deus nos abençoe. Amém e amém.